Isaías, capítulo 6. Ô Dério, por favor, me pega meu celular que está em cima. Traz para mim, por favor. Isso. Obrigado. Isaías 6. Não? Obrigado. Eu quero pensar aqui com os irmãos, brevemente, sobre esse capítulo. São poucos versículos, são 13, eu quero ler todo com os irmãos, amém? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecido os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, e seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero rapidinho com os irmãos pensar nesse texto, porque aqui para mim, irmãos, ele demonstra uma ação de progressão da vida cristã. Uma progressão da vida cristã. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 1, irmãos, capítulo 1, nós percebemos, no versículo 1 em diante, até mais ou menos ali o versículo de número 4, nós percebemos ali um vislumbre dos céus. Nós percebemos ali que o Isaías, ele entra no templo, mas o templo já não é mais o templo. Ali há uma manifestação da glória de Deus, da visão dos céus, e ele então começa ali a vislumbrar as coisas eternas. E aí ele vê os seres celestiais diante do trono, e eles estão declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é santo e que o Senhor é santo. E essa, irmãos, ela deve ser a porta de entrada da nossa vida devocional. É o vislumbre de quem é Deus. É nós olharmos para Ele e nós identificarmos nele a sua pessoa, a sua obra. Eu acho interessante, irmãos, que os homens e as mulheres que conseguiam olhar para o Senhor, que conseguem enxergar a Deus e ver a obra dele, ver a sua pessoa, então eles conseguem declarar louvores a Deus, começam a expressar adoração ao Senhor, e eles têm a facilidade de dizer. Eu acho interessante, irmão, você vai pegar o livro de Salmos, né? E o livro de Salmos são declarações de homens e de mulheres, né? De pessoas ali que
enxergaram alguma coisa no Senhor, identificaram ali a sua obra, os seus feitos, né? Então nós vamos falar da criação, né? Um dia proclama o outro dia, sem fala ali, ele adora. Então são homens e mulheres que olharam para Deus, que enxergaram a Deus, e a partir dali eles adoraram o Senhor. Isaías, irmãos, ele vem de um momento de luto, mas quando ele entra no templo, ele percebe que ele não está só no templo, ele não está só num lugar físico, ele está num lugar onde a glória de Deus está sendo revelada a ele. E nós, irmãos, devemos desejar ardentemente, irmãos, entrar não apenas no templo, mas entrar num lugar onde nós possamos enxergar o Senhor, enxergar a sua obra, enxergar a sua pessoa, enxergar as suas promessas. Irmãos, quando nós começamos a orar e nós começamos a declarar as promessas de Deus sobre nós, o nosso coração se anima e a gente começa a expressar louvor a Deus. Por quê? Porque há uma alegria em saber que Ele nos ama e que Ele preparou para nós algo glorioso. O segundo, irmãos, é que quando Isaías está vendo aquele movimento dos céus, está vendo aquele mover acontecendo ali, e ele começa a olhar para a glória, ele começa a olhar para o Senhor, ele começa a declarar, começa a ver o que o céu está proclamando, ele tem uma noção de quem ele é. Ele tem uma noção de quem ele é. E ele começa a ver a glória, ele começa a se enxergar. Ele começa a ver o Senhor que é santo, os anjos declarar que o Senhor é santo, e ele começa a se enxergar. E quando ele começa a fazer isso, ele começa a entender quem ele é. E ele vai dizendo: ai de mim, porque eu sou um pecador, e eu habito no meio de um povo pecador, ou de lábios impuros. E ele começa a dizer isso: olha, eu sou um pecador, e eu habito no meio de pecadores, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu acho interessante essa declaração, porque está dizendo o seguinte: eu sou assim, e o meu contexto não me ajuda a melhorar. Não é que eu sou pecador e as pessoas à minha volta são santas. Não é que eu sou um homem de impuros lábios, mas as pessoas que estão à minha volta têm lábios santos. Não, eu sou assim e o meu contexto não me ajuda a melhorar. E ele, irmãos, ali naquele momento, quando ele está falando isso, quando ele está declarando quem ele é, a necessidade que ele tem, a sua exposição, a Bíblia diz, irmãos, que então veio um anjo, irmãos, e ele tira ali do meio do altar uma brasa, e ele vem descendo e toca os lábios do Isaías. E a Bíblia diz que o anjo diz: Isaías, você está limpo do seu pecado. Porque, irmãos, quando nós desenvolvemos uma vida de devoção, uma vida de oração, nós percebemos uma coisa: nós precisamos de melhorar, mas não há recursos, nem nós, nem à nossa volta. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos de uma graça divina sobre nós. Nós precisamos que os céus nos toque de alguma forma, o céu nos toque de alguma maneira, para que de fato a gente, irmãos, possa ser melhorado, possa ser purificado. E o Isaías está dizendo isso: eu sei quem eu sou um homem de impuros lábios, e o meu povo também é. E a Bíblia diz que naquele anjo, um anjo se destaca e toca nele. Irmãos, eu vejo muita gente querendo melhorar, e sabe que precisa melhorar, mas está buscando melhorar a partir de quem ele é ou a partir das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: eu gosto de ler livros, leia livros. Eu gosto de ouvir pregadores, ouça pregadores. Mas entenda, irmãos, que essas coisas, elas podem ajudar no conhecimento, na revelação, mas a única pessoa que pode mudar a nossa vida é um toque divino dos céus. Apenas o Senhor pode nos tocar e nos purificar, irmãos. Nenhuma teologia pode nos purificar, nenhum conhecimento sistemático pode nos purificar. O único que pode nos purificar é os céus. É quando o Senhor destaca dos céus a sua obra gloriosa e Ele nos toca. Assim nós seremos purificados. Ah, pastor, então eu não preciso ter conhecimento. Não é isso que eu estou dizendo. Conhecimento é muito importante, mas
mas o conhecimento deve nos levar a um lugar espiritual, irmãos. O Isaías agora, irmãos, olha só, o Isaías teve o vislumbre da glória de Deus, o Isaías agora teve um toque dos céus, mas agora, olha só, o Isaías, ele começa a ouvir o que os céus está dizendo. O que os céus está dizendo? Eu gosto, irmãos, o Davi tem um salmo que ele diz assim, e isso é um salmo que o Estevão vai repetir. Ele vai dizer o seguinte: eu ouvi o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos como estrado dos teus pés. Quando Isaías diz isso, eu ouvi o meu Senhor dizer ao meu Senhor. E o próprio autor, ao Atos, ele vai dizer que, quando ele fala isso, ele não está falando dele. Ele não está falando dele. O que eu entendo, irmãos, é que o Davi, ele está ouvindo o que os céus estão dizendo. Ele está ouvindo uma conversa entre o pai e o filho. Ele está ouvindo uma conversa que acontece no âmbito espiritual. E o que é isso? É quando nós começamos a entender qual é o clamor dos céus, o que é que Deus quer na sua soberana vontade. Algumas pessoas, irmãos, têm uma prática, e eu não estou recriminando, eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que não deve fazer, não é isso, mas algumas pessoas têm a prática, por exemplo, de lá no final do ano, elas vão lá e elas começam a escrever no papelzinho, o que é que eu desejo para o próximo ano. Aí ela vai dizer, eu queria ser melhor nisso, eu queria avançar nessa área da minha vida, eu queria andar aqui, e ela coloca ali os seus desejos. E aí, irmãos, talvez eles deveriam perguntar para Deus, eu estou aqui com o meu papelzinho na mão, o que é o desejo do teu coração? O que é que o Senhor deseja que neste ano aconteça na terra? Qual é o seu desejo, Pai? Qual que está no teu coração que o Senhor deseja que seja manifesto na terra? O Isaías está ouvindo o céu dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele está ouvindo aquela fala dos céus, irmãos. E nós precisamos ouvir mais os céus, irmãos. Nós precisamos ter mais tempo para ouvir o que os céus têm para dizer. Às vezes no nosso tempo de oração, a gente vai lá, faz o devocional, tem o nosso tempo, e a gente fala. E o que a gente faz quando a gente termina? A gente levanta e vai embora. A gente fala, nossa, que oração maravilhosa. Que coisa boa, eu consegui interceder por fulano, eu consegui apresentar minhas petições, eu consegui confessar os meus pecados, eu consegui ali pedir uma ajuda, eu até senti uma graça divina na minha oração, mas eu não deixei Deus falar comigo. Eu não tive um tempo de contemplação para que o Senhor possa falar ao meu coração. Um dos profetas menores vai dizer que o Senhor não faz nada sem antes anunciar aos seus santos profetas. Há um Deus, irmãos, que tem desejo de comunicar a nós. Não à toa, ele é identificado por João como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O autor aos Hebreus vai chegar a dizer que lá antigamente ele falou aos nossos pais através dos profetas, mas nos nossos dias tem falado com os filhos. Ou seja, Deus nunca deixou de falar. Deus sempre achou uma maneira de falar ao homem. Ele levantou homens e mulheres, ele levantou reis e profetas, ele levantou sacerdotes, ele levantou levitas para falar ao povo. E nos últimos dias ele levantou o seu filho, e já nos últimos tempos ele tem levantado a sua igreja para levar uma mensagem, porque Deus sempre desejou falar ao homem. O Isaías agora está ouvindo. Agora o Isaías já não está só contemplando, o Isaías agora já não está só dizendo das suas necessidades, agora o Isaías está ouvindo os anseios dos céus. E agora o Isaías, e aí, irmãos, esse é um nível que nós precisamos caminhar. O Isaías já não está mais lutando contra o pecado. O Isaías já não é mais aquela pessoa que está dizendo, Senhor, muda quem eu sou, muda o meu interior. Ele já entendeu que ele teve um toque de vida, um toque divino, e a vida dele foi transformada. E essa vida transformada agora
precisa dar uma resposta aos anseios do céu. A minha vida e a tua vida transformada precisa dar uma resposta aos céus. Deus tem uma vontade para manifestar na terra, irmãos, e nós precisamos ouvir qual é esta vontade. Pastor, mas não tem uma vontade universal? É óbvio que tem. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Há um desejo de Deus de que o pecador não se perca. Há um desejo de Deus de salvar, irmãos, a humanidade. Essa é a graça comum a todos os homens, mas existe uma maneira pela qual Deus vai fazer isso, e para fazer isso de forma personalizada, de forma específica, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como que nós vamos fazer isso? E o Isaías, ele está ouvindo aquele clamor dos céus, aquela conversa na eternidade. Aí o Isaías, irmãos, ele faz o que todo homem tem que fazer. Ele levanta a mão e diz assim: eu estou aqui, ó. Eu estou aqui desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou vendo o Senhor no trono, eu estou vendo anjos, eu estou vendo adoração, eu fui tocado pelos céus, e eu quero dar uma resposta com a minha vida em direção daquilo que eu estou vendo. Isaías fez assim: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Irmãos, eu acho extrema ousadia fazer isso. Extrema ousadia. Porque o Isaías, não é que ele está diante só de Deus, ele está vendo um monte de ser celestial ali. Ele poderia dizer: eu vou ficar aqui só olhando. Vamos ver se algum anjo se manifesta, se algum querubim, serafim, se algum ser celestial se apresenta para fazer alguma coisa. Porque esses anjos, essas pessoas aqui, esses seres que estão aqui, eles são bem melhores do que eu. Eu não vou me apresentar porque deve ter alguém aqui nos céus bem melhor do que eu para fazer esse negócio, para atender a esse clamor. Irmãos, não é por quem nós somos, mas é porque os céus querem. E ele diz assim: Senhor, eu estou aqui. Você pode escolher qualquer pessoa, você pode escolher um anjo, um serafim, um querubim, um ancião, você pode escolher qualquer pessoa, mas olha, o que depender de mim, a minha mão está levantada, pode me enviar. Envia-me a mim. Essa foi a oração do Mude. Essa foi a oração do Mude. Quando ele ouviu um homem pregar e falar: o mundo ainda não viu um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. E o Mude, que era muito simples, um sapateiro, ele orou a Deus e disse assim: eu ouvi o que esse pregador disse. Ele não disse um homem escolarizado, ele não disse um homem letrado, ele não disse um homem catedrático, ele disse um homem: eu sou um homem, eis-me aqui, Senhor. Eu sou um homem, eis-me aqui. E o Isaías ouve aquela voz e ele diz assim: eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí então, há uma fala dos céus. Os céus ouve o Isaías dizer: eis-me aqui. E agora então o céu vai responder a posição do Isaías. E vai dizer: então, Isaías, eu vou te enviar. Então vai. Você está dizendo que você está aqui, então agora eu quero que você vá. Então vai agora, Isaías. E diz a esse povo que ouvindo eles não entendem, que vendo eles não vão compreender. E tudo isso vai acontecer para que eles não se convertam e sejam salvos. Agora, irmãos, eu quero terminar, porque o Isaías, ele vai fazer a seguinte pergunta: até quando, Senhor? Até quando? E essa pergunta, até quando, vai dizer a nossa disponibilidade de ser fiel no chamado. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando vai durar a mensagem? Até quando eu vou falar isso para eles? Até quando eu vou dizer que eles vão ouvir e não vão entender? Até quando eu vou dizer para eles que eles vão ver, mas não vão compreender? Que o coração deles vai ficar fechado para que eles não sejam salvos? Até quando vai ser isso? Aí o Senhor vai dizer: até que tudo seja desolado. Até que não sobre mais ninguém. Até que a 10ª parte, se sobrar, vai ser aniquilada. Aí ele vai dizer: porque assim como é o terebim,
ou como é o carvalho, que quando é cortado, só sobra o toco. Assim, esse toco será o toco da esperança de Israel. Porque, irmãos, o Isaías, ele é um pregador pré-exílio babilônico. A mensagem do Isaías não era uma mensagem que iria atrair as pessoas, era uma mensagem que iria dispersar as pessoas. E há uma questão aqui, irmãos, da nossa motivação de continuidade. Quando a gente está num momento em que as coisas vão melhorando, sabe aquele negócio? Aí eu vou fazendo e tudo vai melhorando. A vida vai melhorando, o tempo de oração vai melhorando, as pessoas vão sendo alcançadas, a motivação está lá no teto, está estourando. Mas quando as coisas vão ficando difíceis, custosas, você vai percebendo que a mensagem ela não é agregadora, ela é dispersiva. Porque a mensagem de Deus não é que Deus vai agregar, agora a mensagem de Deus é que Deus vai dispersar. A mensagem de Deus não é que o povo vai crescer, a mensagem de Deus é que o povo vai ser dizimado, vai ser levado, a terra vai ser assolada. E Deus está dizendo para Isaías, Isaías, você vai continuar até que tudo seja devastado. Até que não sobra absolutamente nada nem ninguém. E a única coisa que vai sobrar é um toco de esperança. E a partir dali, a partir desse toco de esperança, é que eu vou começar a restaurar Israel. Irmãos, e aí eu quero fechar com isso. Eu quero fechar dizendo isso. Que a gente precisa pedir graça de Deus, não apenas só para se apresentar, mas que a gente possa ir até o final, irmão. A gente possa ter graça de ir até o final. Essa não é a fala de Jesus para um dos seus discípulos? Quando alguém pergunta, Senhor, quem vai viver e tal? Ele fala assim, se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta, é uma coisa minha, mas você vai até o final. Você vai até o final, você tem que levar, irmãos, e nós temos que pedir essa graça para Deus. Eclesiastes vai dizer, se não me falha a memória, ou Eclesiastes é o provérbio, agora eu não lembro de cabeça, vai dizer que melhor é o fim do que o começo. Tem muita gente, irmãos, que começa muito bem. Um avião. Mas é curta duração. Em 2 anos está caindo, em 1 ano está caindo, em 6 meses está caindo. E Deus não quer, irmãos, que a gente tenha uma vida, sabe, irmãos? Deus quer que a gente seja constante. E ser constante é difícil, irmão. Ser constante é complicado. Você já tentou dirigir um carro numa constante? Não é difícil? Você está na estrada, não é, pastor Domingos? Está na estrada, aí você vê aquela estrada reta que não acaba mais. Aí você fala, eu vou acelerar o carro. Eu quero chegar logo naquele lugar. E às vezes, se você manter a velocidade constante, você vai com mais segurança, você vai gastar menos combustível, que hoje é uma fortuna, você vai chegar no horário, vai chegar bem. O que as pessoas querem? Querem acelerar. Elas querem viver tudo de Deus em 1 semana, em 3 dias, em 1 mês. Quando o chamado de Deus, irmãos, não é um chamado para uma mensagem, é um chamado para uma vida. Deus não chamou para um projeto, irmãos. Deus não chamou eu e você para um projeto. Projeto tem início e tem fim. Deus não nos chamou para um projeto. Deus nos chamou para uma vida, irmãos. Então Isaías, para mim, nesse texto, capítulo 6, ele é a progressão de uma vida devocional. A contemplação, a santificação, a resposta da vocação e a fidelidade na caminhada. Amém, irmãos? Nós podemos orar? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero orar nesta manhã. Pai, nessa breve palavra, Senhor, eu oro para que o nosso coração, Senhor, ele se incline à Tua verdade, se incline às Tuas Escrituras e que nós, Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo, possamos, ó Pai, viver uma vida devocional, uma vida entregue diante do Teu altar.
Eu oro, Pai, para que nós possamos crescer na progressão, Senhor amado, de ter uma vida entregue, de ter uma vida devocional, que a gente não pare na contemplação, que a gente não pare apenas no toque divino, mas que nós possamos ir, Pai, desde a vocação à fidelidade da continuidade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver na Tua graça, a viver na Tua presença e a estar diante do Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que tudo, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?